Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós daremos início ao estudo das orações subordinadas substantivas. Então, a primeira parte, por ser um pouco mais extensa, então, eu optei por dividi-la. Então, inicialmente, eu vou explicar para vocês o conceito das orações subordinadas substantivas e ainda sobre 3 classificações. E também, esse conteúdo está lá no capítulo 11 do material de vocês. Então, a oração subordinada substantiva é aquela que completa a estrutura da oração principal. A oração principal é sempre aquela que precisa do complemento, é aquela que não tem sentido sozinha. Então, lembrando que nós temos a relação de subordinação, ou seja, quando uma oração precisa da outra. Ela é considerada como subordinada substantiva porque ela cumpre a função de um substantivo. Então, aqui, parece que todos gostaram da sua apresentação. A dica é que primeiro nós façamos o reconhecimento dos verbos das estruturas. Então, nesse caso aqui, parece é o primeiro verbo e gostaram é o segundo. Então, nós temos a primeira oração aqui. Parece. Parece o quê? Que todos gostaram da sua apresentação. Temos aqui, então, a oração principal e aqui a oração subordinada. Então, é assim que nós precisamos identificar. Parece o quê? Que todos gostaram da sua apresentação. Um outro exemplo. Eu nunca imaginei que você tivesse tanto jeito com animais. Então, nós temos, como eu já disse, a necessidade de identificar os verbos. Aqui temos o imaginei e também tivesse. Então, a oração principal é eu nunca imaginei. O que eu nunca imaginei? Que você tivesse tanto jeito com animais. Então, o que está aqui destacado em vermelho é a oração principal, que é aquela que precisa do complemento, e em azul, aqui é a oração subordinada, que é aquela que complementa o sentido da anterior. A oração subordinada substantiva pode ser de 2 formas. Na sua forma desenvolvida, que é inserida por um conectivo que pode ser o que ou o se, que são chamadas de conjunções integrantes, e ter também um verbo conjugado. Então, nós temos aqui, meu desejo é que todos tenham boas oportunidades. Então, o conectivo é o que e o verbo conjugado tenham. E a reduzida, que apresenta verbo em uma de suas formas nominais. Lembrando que as formas nominais são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Então, todos precisam ter as mesmas chances. Que nós temos então a oração principal e aqui a segunda oração, que é com a forma nominal do infinitivo. A classificação das orações subordinadas substantivas depende da função que elas exercem no período. E vocês devem estar se perguntando a razão pela qual eu solicitei aquela pesquisa para vocês, que vocês procurassem, identificassem o que é predicativo do sujeito, o que é objeto direto, objeto indireto, e todas aquelas questões que eu passei para vocês. Então, é muito importante que vocês tenham presente essas informações para que vocês possam entender da melhor forma possível a função, porque se nós levarmos em conta esse conhecimento, vai ficar mais fácil para entender o que é cada uma das formas, dos tipos de oração subordinada substantiva. Porque assim, elas se subdividem em subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e também em apositivas.
e aquele conhecimento ele é necessário, então, para essa identificação. O primeiro grupo de oração subordinada substantiva classifica-se como subjetiva, que é quando uma oração subordinada exerce a função de sujeito da oração principal. E normalmente essa oração ela vem depois da oração principal, ou seja, a subjetiva vem depois. E quando não há sujeito na oração principal. Então aqui, como ela é formada? Com o verbo de ligação, que é ser, estar, parecer, permanecer e mais alguns, mais um predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É a característica para o sujeito que está expressa dentro do predicado. E então, a oração subordinada subjetiva. Então aqui eu busquei colocar conforme as cores para que ficasse mais fácil para entender. Então nós temos aqui o verbo de ligação, que é o é, o predicativo do sujeito importante, que é a característica, e a oração subordinada subjetiva, que você estude mais. Então, como vocês podem ver, aqui nós não temos, anteriormente aqui ao verbo, um sujeito. Então, significa que a oração que você estude mais é sujeito, ou seja, ela exerce a função de sujeito. Por isso é que ela é chamada de oração subordinada subjetiva. Então, aqui eu tenho especificado para vocês o é, que é o verbo de ligação, importante é o predicativo do sujeito, o que é a conjunção integrante, e que você estude mais é uma oração subordinada substantiva subjetiva. E a dica para que nós possamos fazer essa identificação é a seguinte: num primeiro momento, separar as orações observando as conjunções integrantes, que são o que e o se, identificar os verbos e também se há um sujeito na oração principal e o termo que vem antes da conjunção integrante. Então, todos esses detalhes são importantes para a análise. Então, vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Quando nós temos a oração subjetiva, ela também pode estar com o verbo na voz passiva, mais a oração subordinada subjetiva. Então, aqui, observa-se, até aqui nós temos uma oração, que há preocupação com a natureza, a segunda oração. Os verbos são o observa e o a. E aqui, antes do que, nós delimitamos como sendo o início, então, da próxima oração. E o observa-se está na voz passiva, que é quando o verbo recebe a ação. E que a preocupação com a natureza é a oração subordinada subjetiva. Como vocês podem ver aqui, nós não temos um sujeito. E esta oração, então, exerce a função de sujeito. Também ainda, o terceiro caso de ocorrência de oração subordinada subjetiva é quando nós temos o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, quando ele pode concordar com ele ou ela, mais a oração subordinada subjetiva. Então, aqui, convém que você faça as tarefas. Aqui, convém é a oração, uma oração, e que você faça as tarefas a segunda. Então, o convém é o verbo na terceira pessoa do singular e o faça também é o outro verbo. Então, é essa parte que está aqui em azul, que você faça as tarefas, é a oração subordinada subjetiva. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que desempenha a função de predicativo do sujeito da oração principal. Ela segue a mesma estrutura do predicado nominal, que é qual? Do sujeito, mais o verbo de ligação,
mais o predicativo do sujeito. Aqui, as informações que eu havia solicitado a vocês. Então, aqui, o problema é que não temos tempo. Aqui, o sujeito, o problema, que está em vermelho, conforme aqui, para facilitar. Verbo de ligação é e, que não temos tempo, é o predicativo do sujeito. Essa é a estrutura do predicado nominal. Ele é formado, então, pelo sujeito, mais o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é a característica expressa para o sujeito dentro do predicado. A verdade era que eles não se entendiam. Aqui nós temos, novamente, essa estrutura. A verdade é o sujeito, o era, verbo de ligação. Que eles não se entendiam é o predicativo do sujeito, então, consequentemente, é uma oração subordinada substantiva predicativa. O desejo dos professores é que aumente o amor pela leitura. O desejo dos professores é. Então, até aqui nós temos a oração principal. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos o sujeito, diferentemente da subjetiva, que não tinha o sujeito. Então, aqui, que aumente o amor pela leitura, exerce a função de predicativo do sujeito, portanto, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. A objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. E agora? Objeto direto, qual é a função dele? Ele complementa o sentido do verbo transitivo direto. Então, o verbo da oração principal é transitivo direto e precisa de complemento. Então, nós temos aqui, desejo. Desejo o quê? Que você seja feliz. Então, aqui, lembrando que VTD é a sigla para verbo transitivo direto, que está, então, aqui na oração principal. E aqui, alguém pode pensar assim, aqui nós não temos sujeito. Na verdade, o sujeito aqui está desinencial, pela terminação do verbo. Então, nós temos sujeito sim. Aqui, então, desejo é o verbo que precisa de complemento. E esse complemento é ligado a ele sem a preposição. Por isso, é que nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Então, que você seja feliz. Lembrando que separamos as orações aqui na frente do que ou do se. Veja se as luzes estão apagadas. Aqui também temos o veja, veja quem? Você. Então, é um sujeito desinencial. Se as luzes estão apagadas. Aqui, antes do se, a conjunção integrante. Então, nós temos a segunda oração. Também há um VTD, que está na oração principal. O se é a conjunção integrante. E se as luzes estão apagadas, é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou seja, a palavra da oração principal que está recebendo o complemento é um verbo. E esse verbo é o verbo transitivo direto. Por isso é que ela então é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Os jogadores queriam que o técnico renunciasse. Então, aqui, os jogadores queriam o quê? Que o técnico renunciasse. Temos o sujeito aqui, temos o queriam, que é o verbo que precisa de complemento, e também não há a preposição aqui. Por isso, então, ele é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, no caso, o complemento para esse verbo. Os exercícios, então, pessoal, 1 e o 2 da página 256, que deve ser postado no AVA, o 3 da página 257 e o 4 da página 262. Bom estudo para vocês e o restante sobre as orações subordinadas substantivas veremos na próxima aula. Até mais!